Primeiro, eu quero dar boa noite para todo mundo que veio acompanhar essa live. Gratidão. E gratidão a você, Cássia, por ter aceito o convite para a gente bater esse papo. Essa nossa tentativa não é de agora, faz tempo que a gente está tentando falar juntas, né? Estarmos juntas falando sobre as terapias, os que estão buscando terapia, né, nesses tempos que a gente está vivendo, todas as questões que envolvem aquilo que as pessoas que buscam, né, as motivações que as levam a buscar essas terapias, que são infinitas possibilidades, e de que forma isso pode auxiliar as pessoas. E aí a gente cai em Setembro Amarelo, com todo esse apelo, falando a respeito de depressão, processos de suicídio, e aí a gente então resolveu falar um pouquinho sobre um olhar holístico, né, para essas dores da alma que levam as pessoas a passarem por tantas dificuldades, às vezes, que as levam a pensar em ceifar a própria vida, né? E eu conheço a Cássia, ela já me salvou de muitos processos dolorosos da alma, me salva até hoje, né? Porque a gente vai tirando camadas. Eu digo que a gente nunca está curado, né? A gente vai tratando camadas da alma, vai aprofundando. Porque quando você mergulha, você tira mais camada, né? Cada mergulho vai saindo mais. É verdade. E aí eu queria que você contasse um pouco para nós quem é você, qual é o teu trabalho, esse trabalho lindo que você faz e de que modo, né? Essa terapia auxilia as pessoas na dor da alma. Então, boa noite a todos que estão aí. Prazer conhecer quem eu não conheço, que estão entrando para nos prestigiar. E eu sou fisioterapeuta de formação, sou acupunturista também. E a minha chegada na área da saúde, ela também foi de uma maneira assim que eu não entendia muito, porque não era uma opção para mim a área da saúde desde nova, né? Sempre gostei de comunicação. E quando eu estudei fisioterapia, eu sempre pensava, sabe? Falava com Deus e falava, eu tenho um propósito por eu estudar fisioterapia, porque não é de eu gostar de biologia, na verdade eu achava, né, que não gostava, porque aí todos os anos da faculdade eu fui indo bem, né, nunca fiquei de DP, sempre trabalhei junto, e aí eu fui entendendo que tinha algo maior, e quando eu saí da faculdade eu fiz a especialização em acupuntura e logo depois uma professora minha me apresentou a microfisioterapia. Foi quando eu realmente entendi o meu propósito em estar estudando fisioterapia, que é uma especialidade, né, do fisioterapeuta, a microfisioterapia, e que mudou minha vida de lá para cá. Primeiramente, ela me curou, me ajudou nesse processo de cura que vem até hoje, na verdade, também. Também recebo tratamento de colegas, de professores, de amigos que eu sempre tenho contato. Tive o prazer também de poder estar em contato com essa técnica, com os criadores da técnica, que são 2 franceses, fisioterapeutas. E o princípio da microfisioterapia, além da fisioterapia tradicional, que é de tratar dores tradicionais, né, dores do nosso sistema musculoesquelético, ela vem com tratar o ser humano de uma outra maneira também. As dores psicossomáticas, somatoemocionais, que estão interligadas, né? Porque nós temos tecidos embriológicos e todos foram nascendo e têm uma conexão. Então não adianta a gente tratar só o músculo, só a articulação, como no trabalho da fisioterapia tradicional. Então eles perceberam que nosso corpo ele guarda uma memória de tudo aquilo que nós vivemos. E estas memórias que são trabalhadas na técnica da microfisioterapia, que é bem isso que a Andrea falou, né? Uma cebola, que cada sessão que você passa é como se você estivesse descamando e trazendo para uma nova realidade. Então você deixa o seu corpo mais forte, né? Um sistema de imunidade fica mais forte porque saem informações, é como se fosse uma faxina das nossas células. E essa faxina vai proporcionar que o seu sistema fisiológico melhore e trabalhe melhor, né? Todos os seus órgãos, questões emocionais, porque está interligado. E nesse contexto eu conheci a Andrea como minha paciente, né, Andrea? Que era uma paciente que chegou com algumas queixas, e normalmente a gente pensa que as queixas são mais físicas, mas a Andrea já tinha um processo de conhecimento, autoconhecimento evolutivo também muito interessante, então acho que a gente se conheceu, acabou se tornando amigas, né, Andrea? Que hoje não tem como. Quando ela vai no meu consultório, ela me trata também, como todos os meus pacientes.
Cada um que vai lá, É verdade. quando eu ajudo, eu estou me ajudando também. Então, aí eu entendi realmente a microfisioterapia e outras técnicas que eu trabalho, porque aí você não para, né? É um universo que você quer ajudar o ser humano, que você quer tirar essa dor da alma. Então, eu fiz muitos cursos ao longo da vida. 8 anos que eu estudo a microfisioterapia, estudo, reestudo, sou monitora na técnica, né? Mas também estudo outras coisas. Então, você vai se aprofundando, porque o ser humano é complexo, né? Tem essa complexidade que não é linear. Então, uma dor não é igual à do outro, né? Então, a gente entende esse setembro amarelo, porque eu escuto diariamente dos pacientes, né? Muitos falam, eu não tenho mais vontade de viver, eu não. E de repente, assim, não é que eu queria sentir isso. E as pessoas às vezes falam, isso é frescura, né? Isso que você está passando não vai pensar positivo. Às vezes não dá, às vezes é químico, às vezes é além, né, Andréia? Tá além do que a gente está vendo. E não dá para julgar uma dor, não dá. E quando você trabalha com o outro, olhando com esse olhar da alma, você entende e aprende a ouvir. Porque às vezes as pessoas só precisam de um ouvido, né, Andréa? O que você acha aí? Eu costumo falar que, na verdade, principalmente quem se propõe a um trabalho lindo como que você faz e que eu conheço, então eu posso dar fé, né? Já fui tratada e tive N resultados com a microfisioterapia, que quando a gente se propõe a fazer um trabalho assim para o outro, primeiro pressuposto é porque a gente realmente também está na nossa busca, né? Eu acabei também partindo para a terapia, né, com outras vertentes, agora estou terminando mesa arcturiana, e outros trabalhos, porque você começa a entender que não a dor do outro, porque isso não é possível. Não, tem uma máxima que eu recebi, inclusive, de informação nas minhas canalizações, que fala que a gente nunca vai saber como é a dor do outro. Então não tem dor maior e dor menor. A sua dor não é igual, né? Às vezes a gente ouve isso, e estamos falando de Setembro Amarelo, de alguém dizer assim, né? Mas você está reclamando do quê? O outro lá está passando tal e tal coisa. A minha dor Como é se mais. houvesse uma forma de comparar dores. Não tem métrica, porque a dor é sua. É você em contato com aquela situação que levou você naquele estado. E que normalmente o corpo fala, né? Se a gente começa a observar as dores físicas, elas estão relacionadas a questões de ordem emocional, dor da alma, daquelas frustrações ou daquelas medos, daquelas culpas que a gente foi, ano após ano, criando dentro da gente e amplificando, né? Eu acho que foi o que eu aprendi lá no tratamento. A primeira vez que eu estive com você, cética pra caramba, me lembro disso, né? Mas naquela busca, porque eu já não aguentava mais sofrer, né? Eu tinha crises horríveis, para quem me conhece há mais tempo sabe, eu tinha crises horríveis de urticária, assim, de ficar deformada, rosto deformado, né, o corpo embaixo dos braços, pernas, assim, de ter épocas em que eu dormia dentro de uma banheira com aquele remédio roxinho para tirar um pouco, aliviar um pouco aquela coceira que eu sentia. E eu não tinha mais o que buscar, né? Eu já estava indo para os corticoides, que a gente sabe que às vezes não tem outra saída, mas a gente sabe que a medicação tradicional, ela, né, ela leva a gente a uma série de outras consequências, né? Por isso que chama droga, né? Você cura uma coisa e arruma outra, né? E Remedia, eu né? realmente tinha medo, sabe, de partir para esse tratamento. E quando eu cheguei na Cássia, como uma alternativa que me apontaram de que a microfisioterapia poderia me auxiliar, e logo que eu cheguei, que a gente teve uma empatia também, porque eu acho que isso também é parte desse processo, as almas se reconhecem também, né? Porque eu falo para as pessoas, você vai para uma terapia e procura um terapeuta que você se sinta, que você sinta confiança, que você se sinta ali realmente de algum modo ligado a ele, porque provavelmente a dor não é a mesma, mas ele já permeou esse caminho. Então a gente acaba se afinizando com o terapeuta e isso também ajuda. E eu acho que foi isso que nós também tivemos. E logo na primeira sessão, né, que quem já passou por essa terapia, quem não passou, faça, né, que eu super recomendo.
ela vai realmente te trazendo à tona, né, os eventos que dispararam aquela mesma sensação. Você pode ter tido eventos distintos, mas definitivamente você percebe que o processo da dor é o mesmo. E o mais bonito, Cássia, se a gente pode deixar isso aqui de mensagem, é que quando a gente começa a entender, porque daí você começa a identificar que a dor, né, que você disparou em vários eventos, não era o mesmo evento, logo não poderia também ser a mesma dor. É que no final, dor é só ausência de amor, e normalmente um amor por si mesmo. É aquela ausência do seu amor por você mesmo, que deixa esse monte de ruído te afetar ao ponto de te afetar fisicamente, né? No meu caso, naquela ocasião, era um medo muito forte que eu sentia, então sempre que eu disparei processos de medo forte, o corpo reagia da mesma forma. Ele não entende que um medo foi de montanha-russa e o outro medo foi de patins, né? Só para brincar, né? Na verdade, a gente sabe que são outras questões. Ele não sabe diferenciar. Medo é medo, né? Sentiu, disparou, vamos atacar ela com uma solução possível, que é tirar, desviar a atenção dela com uma urticária. E quando a gente começa a compreender e aí olha para isso de uma outra forma, é um momento em que a gente vai também contribuir para esses tratamentos todos terápicos, todos. Não existe terapia que te cure, existe terapia que te mostra caminhos e que a partir da hora que você olha para esse caminho, você tem a opção, né, de fazer as suas próprias mudanças interiores, né, reconhecer em você o que é preciso de mudanças para você ir em busca daquela solução, para aquele problema, para aquela dificuldade. Pelo menos isso é o que tem feito sentido para mim, sabe, Cássia? Não, é verdade. E eu fico, às vezes, né, eu sempre falo isso, né, eu não gosto, né, como às vezes a gente vê muito as pessoas falar, cura, eu vendo cura, eu vou levar para você a cura, porque Exato. a gente não existe cura, nem o remédio te cura, o que te cura, ele é um paliativo, tanto que muitos dos problemas de saúde você vai viver a vida inteira tomando remédio, você não se curou, se você tivesse se curado, você não estaria com aquele problema. É verdade, inclusive a gente mudou esse termo foi mudado na microfisioterapia, que no começo o slogan era autocura. Não, é uma organização, né, do seu corpo, onde vai gerar uma homeostase e cada um vai ser de um jeito. E de repente, porque a cura, a pessoa pensa em cura, ela pensa ela sem dor, ela feliz, ela na magia, né? E a cura, muitas vezes, é um processo que vai durar um tempo. E que vão vir dores, vão vir processos difíceis para passar, mas isso é a cura. Que a cura a gente vai estar a vida inteira, porque a hora que tiver curado, morreu, né, André? Então, eu falo isso, né? Se a gente não tivesse nada para resolver, a gente não estava encarnado aqui, né? A gente estava em outro lugar já, vivendo outra experiência de vida, mas numa outra fase do joguinho, né? Se nós encarnamos aqui com essa consciência, com esse corpo físico, é porque a gente precisa realmente olhar para muita coisa. Então, não existe um processo, te curei, né? Não existe mágica. O que existe é te colocar em consciência de algum, né, daquele fato, você aí também estar disposto, enquanto paciente, enquanto a pessoa que está ali passando por aquilo, disposto a realmente fazer mudanças também, de comportamento, de atitude, aceitar, né, olhar para aquilo, e aí sim você vai paulatinamente, né, se tratando, né, nossa vida física aqui nesse plano é um tratamento diário, né, do orar e vigiar, né, de termos ações que nos levam a ter resultados melhores, de fazermos escolhas mesmo na nossa vida para que essas escolhas levem a resultados, porque ninguém e nada é responsável pelas próprias escolhas que nós fizemos. Essas escolhas sempre foram nossas, inclusive a de estarmos aqui, de volta nesse plano, para tentar solucionar os nossos perrengues do passado, né? Então, eu imagino que é disso que a gente precisa olhar, né, Cássia? Quando a gente recebe as queixas de uma pessoa que vem procurar uma ajuda, uma terapia, né? Exatamente. E nesse... Um pouco antes de setembro, eu acredito que foi o mês passado, o pai de uma
uma colega minha se suicidou, né? E é muito triste, com 43 anos e uma vida aí pela frente, uma filha de 25. E as pessoas buscam as respostas, né? A gente só tem que entender que era alguém realmente que estava sofrendo muito. E que, ao mesmo tempo, teve uma certa coragem, porque acabar com a vida também não é fácil, né? Você tomar essa atitude, muitos tentam e às vezes até não conseguem, acabam ficando com algumas sequelas, né? Então eu sempre falo que eu não acho uma pessoa covarde, eu acho que eu não, eu sou da parte de realmente não julgar, porque é uma pessoa que estava sofrendo e que diante de diversas coisas encontrou esse caminho que não foi uma solução, né? E que foi o que ela conseguiu fazer, mas que primeiramente tem muitas coisas envolvidas, né, Andréia, que podem ser até Essa questões família. além desse plano. E o grande mote dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, eu acho que passa por isso, né? É não julgar, em hipótese alguma, ninguém. Não existe, porque a pessoa se suicidou, porque foi covarde ou foi corajosa, porque teve ou não ajuda, enfim. O primeiro pressuposto de sermos humanos, e quando nós nos propusemos a estarmos aqui humanos, né, sermos esses humanos que nós somos, a primeira coisa que nós precisamos aprender e compreender nessa nossa vida é exatamente que o outro é o nosso semelhante, e que, portanto, eu, no mínimo, preciso respeitá-lo como respeito a mim mesmo, né? Então, julgar o outro é a primeira coisa que a gente deve extirpar da nossa história, né? Porque se eu não sou capaz de entender a dor do outro, quanto menos julgá-lo, né? Se eu sempre vou achar minha dor maior do que a do outro, como que eu posso achar que a do outro era mais ou menos e julgar as suas decisões e as suas escolhas? Mas nesse momento em que assim, o suicídio aumentou muito, é que nós vivemos numa sociedade esquisita, né? Que ela privilegia alguns assuntos e esconde outros embaixo do tapete. Durante essa pandemia, os casos de suicídio aumentaram imensamente, porque muitas pessoas se viram mais sozinhas, porque existe uma solidão em volta daquelas pessoas que têm essas dores, que levam às escolhas, inclusive, de suicídio. Ela se sente tão sozinha, até por julgamentos, até por ouvir tantas vezes as pessoas, né? Eu já tive depressão e eu ouvi, em alguns casos, vai lá lavar um tanque de roupa que passa, né? Então, a gente tem umas coisas assim doidas que a gente escuta, e aí a gente acaba também se isolando. E a solidão, ela é terrível, ela piora o quadro de uma pessoa que não está em equilíbrio suficiente para olhar aquela situação e se tratar, ou buscar ajuda, pedir socorro, né? Ela vai se vendo cada vez mais oprimida dentro daquela sua própria redoma, e aquilo vai causando uma dor muito mais profunda, né? A ponto da pessoa ter falta de ar, não conseguir respirar, ter pânico, ter medo, enfim, até chegar a um ponto de achar que não vale mais a pena estar vivo. E durante a pandemia, essa condição de as pessoas ficarem isoladas piorou mais ainda. Porque, mal ou bem, quando você ainda tem algum tipo de contato social, você, né, durante alguns momentos, algumas horas, você ali em companhia das outras pessoas, meio que se distrai. Essa não distração levou muita gente a cometer suicídio, mas isso não aparece, não é falado, não aparece na mídia, né? Porque apagou, parece que todos os outros problemas da humanidade deixaram de existir, só a pandemia foi o tema. E aí, nesse momento, eu também, recentemente, um primo de uma conhecida também cometeu suicídio novo, com 23 anos de idade, e aí veio aquelas perguntas, mas, nossa, a pessoa tinha tudo, a pessoa... Isso também é julgamento. É porque a pessoa tinha família. É julgamento, você não sabe o que está se passando dentro daquele ser humano. Quantas dúvidas, quantas coisas ele tem ali mal resolvidas dentro dele, quantas crenças ele foi carregando da vida dele, da família, do convívio dele, que levou ele a ter essa coragem de ceifar a própria vida, porque requer coragem mesmo. Exato, tem que ter coragem. E dentro da microfisioterapia, o que um dos criadores, né, eles colocam na visão do suicídio, como muitas das memórias que nós encontramos em pessoas que ainda, né, que estão vivas mesmo. A gente vai criando como se fossem
umas máscaras, né, para sobreviver. E isso é o corpo que faz. E muitas vezes essa pessoa que buscou o suicídio é quando ela não via mais uma saída, ela estava realmente encurralada, a biologia dela levava ela a não enxergar que tinha uma saída, e é como se ela tivesse com uma viseira, não enxergando o brilho da vida. Podia ser uma vida perfeita na visão do outro, mas é biológico. Então essa pessoa com certeza estava, né, com um capuz ali, impedindo a alegria de viver, enxergar uma vida nova, que é isso de uma das coisas que, se é trabalhado, a gente tem até um estágio corporal, que é o arco nasal, que são os órgãos do sentido. A entrada da vida são por os olhos, pelo nosso nariz, o ouvido, boca, onde a gente recebe as sensações, onde a gente percebe a vida. Então, tem coisas, tem uma transformação biológica que também pode estar vindo do transgeracional, e a pessoa estar repetindo essa informação que estava escrita nas células, né? Então, a microfisioterapia pode ajudar também, como ajuda muito há 30 anos, né, no mundo, pessoas que não sabem o porquê, mas não veem mais sentido na vida, e que um dia pode realmente chegar a um suicídio. E isso é para todos nós, porque é como se o nosso sistema entra em pane e não tem como sair, né? Precisa de uma ajuda, seja com amigos, seja com outra técnica, seja com o ouvido, né, ou de um amigo, mas precisa de ajuda, com certeza. Eu falo sempre isso, né? Você que tem aí uma dificuldade, quem está acompanhando, tem parentes, e que identifica que a pessoa tenha esses processos de dor profunda, né? Ansiedade demais, depressão. Às vezes as queixas não são nem, porque às vezes a pessoa nem se dá conta, às vezes são queixas mesmo de muita dor, dor física mesmo, né, Cássia? Às vezes a pessoa começa a entrar num processo de tanta dor que a própria dor leva ela a uma depressão, né? Exato. Eu já vivi esse processo de ter dores quando eu estava em depressão, sem saber que era depressão. Eu tinha crises horríveis de coluna, de ficar travada mesmo. Até um ponto, assim, até de você acostumar com a dor. Quando não sentia dor, você sentia saudade da dor. Fala, nossa, mas como você está sem dor, né? Então, o processo de dor também, que também é uma defesa, né, do seu organismo, para te mostrar algo, vai te levando também a essa sensação de falar, nossa, mas para que eu estou vivo? Se nada, não sinto alegria para nada, não tenho disposição para nada, não consigo me exercitar, não consigo... Eu, no meu caso, não conseguia puxar o cabelo, né? Ponta da coluna, e já era um processo que estava desencadeando ali, né, a partir da depressão. Então, as pessoas que têm no convívio da família, ou estão aqui nos acompanhando e estão passando por essas situações, não desprezem esses sintomas, né? Busquem mesmo apoio. Eu já ouvi, e aí, assim, óbvio que tem um percentual que é de autoação mesmo, né? Que é o que eu costumo falar, a oração, ela não é uma pedição para algo que está fora de você. A oração é para alguém que é você, dentro de você mesmo, né? Porque você é a imagem e semelhança, a centelha divina de Deus. Então, o orar requer a ação. Então, você ora para ter forças e age, né? E procura um apoio, procura um auxílio de um profissional. E eu já ouvi, às vezes, algumas pessoas reclamarem, mas eu não tenho dinheiro. E uma coisa que me encanta na terapia, sabe, Cássia? Por mais que a gente sabe, é energia de troca, isso tem custo, do que a gente sobrevive, mas quantas vezes a gente vê as pessoas fazendo verdadeiras doações mesmo do seu tempo, do seu ouvido ali, o próprio CVV, que tem um trabalho incrível, né, para poder apoiar as pessoas que estão passando por isso. Então, não deixa de, se você está passando por isso na tua família, orientar essas pessoas a buscarem ajuda. Mas também não adianta obrigar, né? Você deixa pistas. Né? A pessoa também tem que ter aquela iniciativa de buscar. E você não julgar, né? Não agir com aquela pessoa como se ela fosse um problema. Na verdade, ela está vivendo esse problema, mas ela não é um problema, ela precisa de ajuda. E muitas vezes também é uma coisa que eu escuto muito, né?
ah, mas isso que você tá, um familiar falando, né, para o outro que está com dor, ou que está com depressão, mas isso não é nada, é isso que você está passando. Então, É, essa palavra é ruim para quem está com dor, ou para quem está num processo que a gente não conhece, porque cada um sente de uma maneira. Então, nessa verdade, às vezes, na verdade, um abraço, não falar nada, às vezes acolher com um abraço, ou pegar na mão e falar, eu tô com você. Eu não entendo a sua dor, mas eu tô com você. Isso já pode trazer um conforto, porque, não, pare com isso, né? Isso que você está sentindo não é nada. Vamos focar em coisa frescura. boa. É frescura, ou isso machuca quem tem fibromialgia, quem tem vários processos aí de dores que a ciência não explica, que é uma dor realmente que vem da alma, que vem de, talvez até de gerações, que estão nessa para realmente fazer diferente, né, André, para aprender. Então, eu acho que quando a gente não tem o que falar, pelo menos pega na mão da pessoa ou esteja do lado e fala, eu tô aqui, para o processo que você precisar, né? Porque não é muito ruim mesmo você ouvir, você precisa ali, na verdade, síndrome do pânico é algo que também as pessoas falam, né? É um negócio desesperador, e só quem teve para saber como é. E aí chegar alguém e falar, não, mas você respira, só respira, para, ó, você não tá sentindo nada, calma, é da sua cabeça. Nossa, você joga a pessoa para baixo mesmo. Uma experiência, né? Até foi uma pessoa que eu levei até você na hora de uma crise terrível de ansiedade, né? E que desencadeou nesse processo de pânico. E é exatamente isso, a pessoa não conseguia respirar, não adiantava tentar fazer ela respirar. Ela simplesmente não conseguia, né? Ela não tinha mais. Era o medo de tudo, era tão grande, pânico mesmo, que a pessoa se viu e aí foi em uma semana, desencadeou uma série de problemas de saúde, assim, né? O coração, aí começa, vou infartar, estou morrendo, pulmão, não estou ouvindo direito, minha vista está turva. Não Começa a dorme. desencadear tanta coisa, e que não é nada no final, obviamente, é tudo vindo dessa alma mesmo, né? Dessa sensação, né? Que foi motivada por outras razões familiares, emocionais mesmo, que tem muito a ver com isso. Às vezes você pega pessoas com síndromes aí de depressão, de ansiedade, que estão carregando histórias de antepassados, né? Que estão carregando dentro. E aí é interessante ver que a microfisioterapia fala disso a partir de um ponto de vista mais técnico, das memórias celulares, do DNA. Na constelação sistêmica, você já olha isso realmente como um sistema, né, familiar, e as pessoas ali que vão repetindo os padrões, né, pulam uma geração, a outra geração vem repetindo os padrões de comportamento das famílias, né, de pessoas importantes da família, de alguém que foi excluído, ou de alguém que viveu alguma outra dor, e aquilo você vai repetir para honrar aquilo que a família viveu, né. E aí você pega em N outras terapias. Carl Jung falava muito disso, né? Aquilo que você não solucionou no passado, volta até que você olhe para isso, né? Então, e a dor é um ensinamento. Quando você para olhar para a dor, é a hora que você aprende, efetivamente. Porque não existe um parâmetro para se comparar. Então, como que você vai saber o que é bom se você não entendeu o que é o ruim? Essa dualidade é o que faz a gente encarar o problema. Porque quantas vezes a gente vê gente com tudo bom, 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 bom e infeliz? Nossa, mas essa pessoa não teve nada de problema na vida? Sim, talvez exatamente essa falta da dualidade na vida daquela pessoa também cause nela esses processos, desencadeie tudo isso, né? Então é tão complexo que tudo que a gente pode fazer é estender a mão e ajudar e ter esse olhar holístico. Que além disso, a pessoa precisa só desse acolhimento, que é o que a gente tem para oferecer hoje, não tem outro caminho. Exato. Que muitas vezes as pessoas que também, né, além das dores, além dos problemas de saúde, tem muitas questões com dívidas, onde o cérebro da pessoa não consegue ver uma saída, né? Ele só vê o problema, e o problema fica maior quando a gente olha, né, para ele, foca nele. E vem um desespero mesmo que esse indivíduo não consegue, não consegue. Então aí vem de buscar ajudas de outras maneiras, né? Se você tem pode ajudar com auxílio
né, tipo um coach financeiro, alguém que possa, porque muita gente, principalmente nessa pandemia, né, André, está sofrendo com questões financeiras, onde não vê uma saída para sustentar a família, para sair das dívidas, e que acaba achando que essa é a melhor. E como eu disse, não é que a pessoa até quer, biologicamente leva ela a essa atitude, que é triste, mas que é o que ela conseguiu fazer naquele momento. Então, muitas vezes, e é difícil para muitos se abrirem, né, André? Às vezes, especialmente essa questão financeira, ela é dolorosa para muitas pessoas. Então, vem de muitas coisas, por isso que o não julgamento é importante, porque não é só pensar e olhar para aquela vida que você enxerga, porque todos nós usamos máscaras. Né? Nossa vida parece perfeita, parece, mas todo mundo tem suas dores, tem seus problemas. A vida é maravilhosa, né? A gente não está olhando só para o problema, mas todo mundo tem seus desafios, né? Tem os seus dragões aí para enfrentar todos os dias. Então, é muito profundo tentar compreender realmente. Eu acho que a amizade, que nem a André um dia mesmo me ofereceu, né? Vem aqui em casa tomar um chá com bolo. É tão bom, um momento que você está angustiado, sofrendo, e você ter um lugar que você pode ir, entendeu? Você não precisa nem ouvir nada. Às vezes, só você tomar um chá e poder chorar, a pessoa não precisa nem falar nada. Porque muitas vezes o que você faz quando você está falando? Você joga toda a sua informação, suas caixas de crença no outro. Não existe verdade. O que é bom para mim não é bom para você. Então, às vezes, é só o ouvido mesmo, CVV mesmo, né? O ouvido e dar risada, mudar o foco, né? Que a gente pode ajudar ali um pouco a amenizar. Cada dor é uma, E né? às Então, vezes é isso, né? Enquanto aquela pessoa que está vivendo aquela situação fala, os dois ouvidos mais próximos do que ela está dizendo são os dela, ela também se escuta, né? Porque quando a gente está dentro de um pensamento ali, só ouvindo o pensamento ele é muito criativo e criador de monstros. E aí você vai, né, entrando, eu falo que a gente vai entrando dentro de uma montagem, né? De um pensamento ele vai se montando em outro, em outro, em outro, e de repente ele fica uma coisa tão grande que você já não sabe mais aonde aquilo é real e aonde aquilo foi uma montagem, né, da sua mente. Quando você fala, você tem aquela verdade, você começa a pôr a verdade para fora. Você, por mais que tente se enganar, em determinados momentos você mesmo se corrige. Não, mas também não é tanto assim, mas percebe? E aí você começa a se ouvir e começa a perceber que muito daquilo que você estava ali criando era mera criação. E isso auxilia, que é o que as terapias, né, dos psicólogos fazem muito, que é ouvir mais do que manifestar, porque o que você precisa é ir achando o seu próprio caminho, né? É a Alice buscando para onde ela está querendo ir no final das contas, né? E aí, para isso, ela precisa de amigos, ela precisa de pessoas que estão disponíveis para ouvi-la e esperar a hora que ela decidir qual é o lugar que ela quer ir. Quando ela quiser, estamos aqui para ajudar. Estaremos aqui para ajudar, né? Então, eu acho que nesse momento, principalmente com as pessoas vivendo todos esses dramas, acho que o financeiro realmente é o maior vilão neste momento, e daí não adianta falar, está todo mundo igual, não adianta, quando você vive o problema é seu, e aí tem tanta coisa que está envolvida, né? São as crenças familiares, do fracasso, né? Da impotência, do que os outros vão pensar, né? Como assim isso está acontecendo comigo? Como que eu vou me desapegar das coisas? Como que eu tinha um padrão, vou ter outro hoje? Como, né? E aí isso vai levando a pessoa nesses processos dessas perguntas que pioram a situação e vão ficando mais viciosas ainda, a se enterrar mais nesse pensamento, e aí, de fato, viram doenças e depressões, viram dores físicas, emocionais, que vão desencadear uma série de outros problemas. Aí você tem uma hora que chega na frente de um terapeuta, né, me corrija se eu estiver errado, você já não sabe nem por onde começar, porque a pessoa não consegue nem dizer para o seu queixa dela qual é, né, de tão grande que virou aquela dor. ela não aguenta, ele não vira um monstro mesmo, né? Vira algo de um tamanho que realmente chega às vezes com uma lista, tem uma lista de coisas, mas e tá tudo interligado, né? Porque o seu corpo estava tentando resolver, ele resolve uma, mas ele pegou força de um outro lugar
Então, por isso que as dores, às vezes, são várias, mas assim, tá tudo interligado. O paciente não é um sintoma, né? Ele é tudo aquilo que... Então, mas realmente a pessoa se sente perdida. Só que diante disso, ela não vendo, ela não tendo um conhecimento, né, ou uma ajuda, e quanta gente vive sozinha hoje em dia, né? Hoje nós temos muitas pessoas que vivem sozinhas, ou que são duas pessoas, às vezes que estão duas, mas que vivem uma solidão, né? Porque quantas Sim. famílias aí, às A vezes, pior não... solidão é acompanhada. Essa é dolorida. Uhum. Então, isso traz, às vezes, uma pior. Você olha e você não consegue imaginar como sair daquilo. E a mente realmente é criadora dos nossos maiores inimigos, né? Quando a gente... Às vezes a pessoa tá querendo, né? É que nem salvar alguém que tá morrendo afogado. Não dá. Porque o desespero ele é tão grande que pode te levar junto. Mas por isso que é preciso respirar e muitas vezes buscar realmente um profissional, seja na área que for, que te traga mais conforto e empatia, buscar alguém para ajudar, para mostrar que de repente, né, porque é pegar isso, é bem isso, às vezes não tá falando, eu tenho uma amiga que até me falou, nossa, você vai falando para você e você já responde, né, porque às vezes você tá conversando com as amigas, aí você fala o seu que acontece e já, não, mas eu deveria estar... Então, é uma análise, né? E você ter essa ajuda de um profissional é ótimo. Você buscar um bom profissional que te ajude é rápido. De repente, aquilo que te levaria a acabar com a sua vida pode te ajudar a ver que, nossa, era tão simples. Mas realmente o meu Se cérebro não você está passar a ajudar funcionando. os outros, inclusive, né? A Exato. maioria das pessoas que eu conheço que passaram processos assim, acabaram ajudando Viva outras pessoas também, né, nesses processos, né? Cassi, fala um pouquinho para quem está acompanhando de algumas dessas questões que chegam para você, que disparam no corpo, né, que se identificam muito com essas questões emocionais, mais comuns, assim, para as pessoas poderem, de repente, terem contato com isso. Então, acho que assim, uma gama de coisas que chegam no consultório, hoje a número um é a depressão e a ansiedade, né? A depressão e a ansiedade de todas as idades, desde crianças, muitos adolescentes, jovens adultos, né, que estão realmente já tomando antidepressivos, que já estão, né, às vezes, muitas vezes tentando suicídio, justamente porque a vida hoje, ela é essa coisa, é o mediatismo, é a vida perfeita pela rede social, né, é uma cobrança muito grande de ser, de ter, e que nos leva a estar achando que a gente é realmente, né, diferente, que a gente não se dá, a gente não consegue dar valor, né? Então, o que eu percebo é que tudo isso que chega no consultório, muitas vezes vem já desde um desenvolvimento, porque pode acontecer desses indivíduos já terem questões desde a vida fetal deles, né? Porque na barriga da tua mãe, quando você está ali se desenvolvendo, o que seus pais, o que sua mãe sente principalmente, o ambiente que ela está vivendo, o embrião vai sentindo o que a mãe sente, né? E já pode gerando registros. Então, muitas vezes a pessoa carrega coisas que já vêm, às vezes, de um start que foi da infância, que foi desse processo, e que pode, né, quando chega ali num problema real, ali num problema vivido pela pessoa, trazer à tona, vir à tona toda essa sensação, porque o corpo relembra, como você disse, pera, mas a gente já viveu algo parecido com isso. E aí vem aquela avalanche, né, de coisas e que a pessoa realmente, ela sente, além do emocional, hoje eu ouço muito isso, a pessoa não quer ir para o medicamento, mas muitas vezes acaba sendo importante, e o que eu ouço eu não quero passar, hoje eu ouvi uma seguinte frase, é muito bom quando você começa a tomar um medicamento para depressão ou ansiedade ou pânico, porque ele te ajuda, te tira daquela crise, é ótimo e é importante, né, gente? Mas depois disso, você não vê a hora de não tomar mais e estar livre, porque aí você percebe que, poxa, também não quero isso para minha vida, né? Eu não quero estar alienado a um remédio, porque ele traz boas coisas, mas ele sempre tem um lado que se desequilibra. Então, hoje eu percebo a busca das pessoas de estarem indo para uma linha natural, de realmente entender o corpo para sair do problema, não remediar. Muitas pessoas, muitas linhas, muitos médicos também estão indo para essa medicina integrativa para poder mostrar para o paciente outros caminhos, né? Que são importantes, porque
realmente o remédio, muitos pacientes acabam se tornando alienados àquilo e que às vezes bloqueiam, né, até a serotonina, então bloqueia a alegria de viver. Então, de repente não tem uma crise de ansiedade, mas é claro, cada caso é único e precisa de um acompanhamento, e tem que ter o desmame com um profissional, e muitas vezes o remédio é o importante em certos momentos, né, André? Deixar claro isso. Mas a microfisioterapia, ela ajuda que o paciente retire, né, essa informação que estava levando ele a ver a situação daquele problema e muitas vezes desenvolver mais para frente, né, uma memória cíclica, e está passando por isso sempre. Então, passa por um problema hoje aqui, amanhã ou depois vive uma outra coisa de um outro contexto e o corpo dispara aquilo. Muitas vezes até assistindo um filme, né? Vendo um filme, ouvindo uma história, o seu corpo pode trazer uma memória à tona, que você não sabe que ela está ali. Essas memórias são do inconsciente corporal. E isso traz um sintoma que é desesperador, né? Falando a gente está falando da depressão, da síndrome do pânico, dos mais comuns, a fibromialgia também, que vem de muitas questões aí que tem. Olha, uma pessoa com fibromialgia, ela realmente, se você ouvir, ela tem vontade realmente de que a vida acabe, porque é muita dor envolvida, né? E que vem de diversos quadros e contextos. Mas o que a microfisioterapia, como outras terapias, podem proporcionar, né? Eu falo daqui o trabalho, mas ajudar a tirar do corpo isso que está a mais, né? Para que possa resolver, reorganizar. Porque o nosso corpo está ali, a gente tem toxinas todos os dias, a gente está recebendo, desde da radiação, das ondas nocivas, dos ambientes que a gente vive, e como a gente está vivenciando cada situação. Então, cada coisa que você vivencia, o seu corpo gera uma memória ou não. Então, não é porque eu, de repente, outro ponto que eu ia te dizer, que também pode levar a um caso de suicídio, são os abusos sexuais, que são muito grandes, e principalmente nos quadros de família, de parentes, de pais, de avós, que abusam, né? E tem explicações, a gente não está também para julgar quem está fazendo, mas isso pode levar, e é muito comum na sociedade hoje em dia, e já não vem da nossa, vem de gerações aí dos 40 anos, mulheres de 40, 35, mas hoje em dia também está muito comum. E que pode levar essa pessoa que viveu e que muitas vezes guardou aquilo para ela, numa vida adulta, desencadear um quadro de depressão ou de que ele acaba com a vida, porque isso acaba muitas vezes com a vida sexual da pessoa, né? E Processos então, de culpa, né? Que vem a de partir culpa, daí. de sujeira. Medo, culpa, né? Culpa porque se sente culpado por ter passado por aquilo, né? Sente que tem responsabilidade muitas vezes. Medo por ser julgado, se falar sobre esse tema. E aí vai juntando esse monte de craca, né? Porque medo e culpa são processos que levam a uma série de outras dores, que se transformam em dores físicas, né? É impressionante como nos mantém, inclusive... muito baixo, né, Andréia? Traz uma vibração muito baixa. E as pessoas carregam uma tristeza, às vezes um nojo de si própria, porque elas muitas vezes se sentem até culpadas, e também porque muitos casos não podem falar. E às vezes quando contam para a mãe pequena, não acredita, tem casos de padrasto, né? Então é uma dor muito grande. O que eu ia falar sobre esse gancho é que muitas vezes, isso é uma explicação até científica, o abuso ele pode ser registrado de uma maneira diferente. O abusado, muitas vezes, ele até não lembra do fato, porque é uma maneira de proteção mesmo do corpo. Então, quando a gente busca ali, muitas vezes dá para identificar nos estágios na microfisioterapia um abuso que não precisa ser falado, porque é dolorido. Mas ali você já sabe que podem vir bloqueios em órgãos sexuais, mas não só os órgãos em si, a comunicação, porque biologicamente nossos órgãos foram feitos para relação. Então, se comunicar, dar à luz, né? Então, é onde a gente se comunica. Então, a pessoa pode ter um bloqueio biológico de se comunicar, e às vezes ela não sabe porque ela não consegue se desenvolver no trabalho, e muitas vezes ficou aquela gravado ali, na verdade, escondido nessa memória, ela tem uma vaga lembrança de um abuso, mas o corpo protege, porque agora existem os casos também que lembram, mas nem sempre vai ser o que a gente encontra no corpo é o real, é o que como o seu inconsciente gravou, porque a gente também tá o tempo, o cérebro nos engana, eu posso estar falando com você agora, ver que você está com um lenço, com uma blusa, e daqui a pouco eu contar para alguém como você estava e contar diferente, porque o que eu estou vendo aqui não é o que vai gravar, não é o real, muitas vezes. Eu vou ver você de uma maneira que
você não está, que é o que é agradável para mim naquele momento, que não vai me atingir. E é exatamente esse o dilema da dor, por isso que não há como tratar de forma igual, né? Não dá para pegar todo mundo e falar, por isso que o tratamento por meio de remédios, né, alopatas, eles são dramáticos, né? Não que eles não sejam efetivos, mas como que você pode tratar todo mundo da mesma forma, né? Exato. Se cada um tem exatamente uma forma de olhar a situação e vivenciar a experiência sua. É como uma flor mesmo, né? Eu posso ter uma flor no jardim, um poeta vai olhar para aquela flor e vai descrevê-la com aquela mensagem do poeta. Ai, uma flor azul, cheia de beleza, perfume que encanta os olhos, meu coração se encheu de amor e tal. Aí você pega um botânico, ele vai olhar aquela flor de um ponto de vista da botânica. Ah, ela tem ozosporos, não sei o quê, papapá, vai descrever a flor de forma botânica. Você vai pegar uma pessoa que trabalha com farmacêutica, vai descrever as propriedades ativas daquela flor. Ou seja, cada um vai olhar para a flor de uma forma e vai ter o seu conteúdo, a sua carga sobre aquilo. Então, jamais vai ser do mesmo modo. E isso é o que é a dor. Então, como que a gente faz para dar o mesmo tratamento para todo mundo, né? Vamos botar aqui em série, né? Né? Vamos dar mesmo remédio para todo mundo. A pessoa pergunta, mas hoje eu recebo sempre essa pergunta, faz sentido, doutora, eu vou ter uma melhora com uma sessão? Eu não sei te dizer, cada indivíduo é único. Existem casos, a grande maioria a gente busca isso, mas muitas vezes o que é melhora para um, e isso acontece. Às vezes você vê pessoas que falam, nossa, mudou a minha vida, e outros que não sentiram. Por quê? Porque a coraça que tem que sair, né, André? A casca primeiro vai sair fora, vai mudar a biologia para depois mudar esse olhar. Pessoas, André mesmo comentou, né, André? Você chegou de uma maneira cética. Eu, quando comecei a estudar a microfisioterapia, era de uma maneira mais cética, querendo entender. Então, e tudo vai de um processo. Então, assim, nem tudo é para todos. Não existe técnica, nem remédio, nem nada que vai ser igual para todos. O que isso, tudo é paliativo e tudo veio para se complementar, né? Então, e vai ter da consciência, né, cara? Se a pessoa... A autoconsciência, né? A autoconsciência. Por isso que a gente fala que essas terapias são integrativas, porque elas olham primeiro para você como um todo, não como partes isoladas, né? Não como, eu estou com dor de cabeça, então vou tratar a dor de cabeça. Não. A origem dessa dor de cabeça, onde foi, né? Vamos ouvir o teu histórico, né? Está vinculado a um problema emocional, Y, X, vamos entender. Então, ela é integrativa. Além disso, ela é camadas mesmo, né? Porque cada mergulho que a gente dá em autoconhecimento, a gente não é poupado do próximo estágio. Eu falo isso, né? Que quanto mais eu me conheço, busco, né? Me preparar, me tratar, me olhar as minhas angústias, minhas dores, etc. A cada pétala que eu vou tirando, esse mergulho é mais intenso e menos poupado eu vou ser das minhas próprias dores, porque daí eu já não estou mais iludida. Que é o que a gente fala de tirar os véus da ilusão. Você não está mais iludido. Quanto mais você vai mergulhando nessas questões, com consciência, porque não adianta entregar na mão do terapeuta que ele vai resolver todos os meus problemas. Varinha mágica. Porque não é assim. Tem muito de um trabalho que a gente tem que fazer também, de olhar para aquilo, se conhecer, entender essa busca, né, que é interna. A partir dessa busca, desse autoconhecimento, saber também aquilo que você está repetindo de padrão, de comportamento que está te levando àquele resultado. E aí vem, né, a autorresponsabilidade, suas próprias escolhas, sair dos papéis de vítima, e aí vai vindo. É fácil? Não é fácil. A cada passo que você dá, é um orar e vigiar constante, e você ir tirando essas máscaras. Conforme você vai tirando as máscaras, você vai indo mais profundo, e quanto mais profundo, mais consciente você está, menos poupado você é também dessa profundeza, né, desse autoconhecimento.
É aquilo que você falou, é como um game mesmo. Se você começa a jogar numa fase fácil, conforme você vai avançando, os desafios são maiores, não é? Você vai conquistando novas coisas. A vida é como um videogame mesmo. Você vai ficando melhor e novas questões vão vindo, porque também os desafios, eles trazem um crescimento. Se for ficar tudo perfeito, como é que você vai, né? Acabou a vida. A vida sem desafio não dá para viver. Então é a gente estar preparado realmente e cada vez, né, que se descama, até na microfisioterapia a gente fala isso, cada vez que o paciente vem, eu acabo vendo que está indo mais para o transgeracional, essas memórias, é claro, mas depende do contexto de vida dele, mas isso vai levar o quê? A realmente a lidar melhor com as questões da vida. Isso não quer dizer que você vai deixar de ter problema ou que você vai deixar de... O que tem que mudar é o seu olhar, porque não adianta, realmente, não adianta a terapia nem uma outra, nem remédio se você não mudar a sua consciência e não mudar aquilo que você já estava fazendo, que vai se repetir, né? É um aquário. Se você continuar vivendo naquele aquário com aquela sujeira, com a mesma alimentação, com a mesma, entrando os mesmos peixinhos ali, que eram... Não, tem que haver uma mudança. E nesse processo você acaba se afastando, né, André? De pessoas, de situações, de coisas, porque não fazem mais sentido. E nossas células vibram uma frequência. Essa frequência, muitas vezes, é importante, né? Você olhar na sua volta, porque não adianta você querer mudar o contexto, porque quem você convive influencia, é informação. Da mesma maneira que essa live está chegando aí, por uma informação. Ressonância mesmo. Quando você continua, você vai mudando a sua faixa vibratória, o que está em volta também vai ter que mudar. É natural, né? E você falou uma coisa que é importante, né? As doenças, elas acontecem exatamente porque o nosso órgão mais importante, que é o coração, que é que eu brinco, né? Que é a nossa antena direta com Deus, né? O coração é a nossa anteninha direta com a nossa centelha divina, né? Tanto que é o primeiro órgão a ser criado dentro do ser humano quando ele é gerado, né? Então, se o coração ele está numa frequência tranquila, fazendo o batimento dentro daquela frequência, que é a frequência do amor, todas as células vão responder dentro dessa mesma frequência e o corpo estará em equilíbrio. Corpo, mente, tudo mais. Qualquer desvio disso, né, seja por conta das emoções, das alimentações, hoje a gente também recebe uma série de ataques que nós mesmos promovemos, porque são nossas escolhas, de alimento, de radiação, etc. Esses desequilíbrios, né, nessas ondas e nessas frequências também levam a gente a desencadear doenças, né? E aí nós reagimos com relação ao corpo físico, nosso corpo mesmo, né, ele vai reagir de acordo com o que a nossa mente pensa. Como que a nossa mente pensa? Eu não vou olhar para o problema, ou vou fugir do problema. O nosso corpo vai reagir do mesmo jeito. Então ele olha uma célula problema e ele diz, vamos eliminar essa célula. É o separatismo, que está presente na nossa existência. O dia que nós nos separamos uns dos outros como irmãos, a gente começou a ter dificuldade na vida. Na hora que a gente entender que somos todos um, com o meio ambiente, com tudo que nos envolve, com todos os reinos, animal, mineral, que tudo está dentro de nós, e agirmos com isso dentro de uma frequência de onda do amor, do coração, tudo volta a equilibrar. Mas nós temos essa postura de elimina o problema. Então, o próprio câncer, né, ao invés da gente ter um olhar integrativo para o câncer, a gente tem um olhar de extirpar a célula cancerígena com ataque, né, por meio... Não estou falando que não existe um outro tratamento, mas eu conheço pessoas que se curaram fazendo acolhimento daquilo, olhando para aquela célula doente, do ponto de vista técnico, com amor, e acolhendo ela, trazendo ela de volta para aquela mesma frequência de amor, e não tentando só eliminar. Porque o que não faz mais sentido, simplesmente deixa a tua vida. E é assim com os relacionamentos. Né, André? O corpo é um templo, então se você descobre um câncer, primeiramente vai para a natureza, come, vê o que está entrando, né? Porque é isso, nós nos matamos pela boca, nós somos o que comemos. E isso é... Tanto que num dia de ansiedade, o que nós fazemos? Eu faço, você... Né? Lógico, o chocolate, muitos vão para o álcool, para o cigarro, é uma maneira de cessar aquilo, mas é uma poluição. Então, para mudar... Vem para a gente uma solução rápida. Né? E a gente se deixa envolver, a mente vai nos enganar, nos iludir com essa solução rápida que nos apresentam. E às vezes medicamento mesmo, né? Porque hoje você chega na farmácia e compra qualquer coisa, né?
E ninguém vai, Tarja preta, hoje ninguém você vai indo, comprar. ninguém vai se consultar para não sair de lá. Quer sair com uma receita, um receituário, achando que ali é a fórmula mágica, né? Então, muitas vezes é isso, é você já vai buscar e não adianta pôr no terapeuta a responsabilidade. Ele vai ser uma ferramenta, uma ponte. Você tem que saber atravessar essa ponte, né? Não adianta. O budismo fala isso, né? Você pega o barco, né, atravessa o rio para outra margem. Quando você chega na outra margem, né, você vai passar por N dificuldades nesse rio, mas ao chegar na outra margem, você não pode mais carregar o barco nas costas porque vai ficar cansativo e nem pode ficar pegado ao barco. Você tem que deixá-lo e seguir sua viagem. Então a gente precisa, ó, vai acabar, 28 segundos. Vamos fazer mais isso, tá, Cássia? Foi Vamos, vamos. maravilhoso. Também gostei E eu muito. acho que gratidão a todo mundo que acompanhou. Eu acho que a ideia era deixar esse recado. E é isso, né? Os terapeutas são caminhos, são placas, não são a cura, mas estão ali para serem um caminho. Exatamente. Obrigada, viu? Gratidão pelo convite. Obrigada a todos. Obrigada